Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Tarot Reality. Tá tudo bem do lado daí? Eu espero que sim, meus amores. A leitura de hoje foi uma leitura muito bacana, muito curiosa, né? Para quem aí é da comunidade K-pop, quem é dorameira de raiz, me solicitou lá no direct do Instagram e eu também, como uma boa dorameira, K-pop raiz, eu sou da época que não tinha, a gente não encontrava as novelinhas em plataformas, em Netflix, em Amazon Prime, nada disso. Eu sou da época que a gente tinha que entrar em comunidades que se ajudavam, que fazia tradução por ser fã mesmo, e muitas das vezes a tradução em português era a última a ficar disponível. Muitos doramas eu acabei assistindo metade em coreano mesmo, porque até o inglês às vezes eu não tinha paciência de esperar sair. Então eu sou da época que ali o dorama tudo era mato, tá, gente? Então, recentemente, né, a Netflix lançou um dorama aí maravilhoso, que é O Amor Mora ao Lado, e a interação dos protagonistas conquistou o público, tanto dentro da telinha como fora da telinha. Eu já acompanho os projetos de ambos, de vários outros doramas que já fizeram. Então, eles apareceram, né, até em programas de entretenimento. Isso é muito normal lá na Coreia, quando você está lançando algum projeto, você está fazendo parte de algum projeto. Muitas das vezes você é convidado para os programas de entretenimento para ajudar ali na divulgação. Então, isso é bem normal. Mas eles também eles acabaram viajando também para representar, se eu não me engano, uma marca de roupa, alguma coisa assim, que eles fizeram fotos, ensaios, né? Então eles viajaram, saíram da Coreia, fizeram uma viagem juntos, mas a trabalho. E aí muita gente assim gostou muito da química, da interação deles, né? Teve também o making off de algumas partes das gravações, né? Então que foram lançadas, então encantou ainda mais o público. E a pergunta que não quer calar é: teve algum lance? Teve algum clima mesmo? Rolou algum sentimento? Ou a gente ali que é muito emocionado e que fica vendo coisas aonde não tem? Então hoje a gente vai ver os protagonistas do dorama, O Amor Mora ao Lado, que é do Jun Hei e da Jun Song Min, né? Já vou logo falando que eu não falo coreano, então se a pronúncia do nome estiver errado, desculpa aí, galera, mas isso não impede na programação da mesa, porque a gente se conecta com a energia da pessoa, tá? Então não se preocupem com a pronúncia. A mesa vai funcionar do mesmo jeito. Então, vamos iniciar aqui, vamos ver os sentimentos dos dois, dele e dela, para saber se houve realmente alguma coisa ou se a gente está vendo coisas aonde não existe. Vamos iniciar aqui a mesa.
Bem, pessoal, o que que a mesa mostra pra gente sobre esse cenário deles, sobre a troca de sentimentos que um teve pelo outro? Aqui a mesa mostra sim que pode ter acontecido uma possibilidade remota de ter surgido alguns olhares. Só que aqui é bem interessante, porque aqui fala muito de a ideia ter se passado pela cabeça deles, né? Tanto dele como dela. Então pode ter sido em algum momento mais íntimo ali no trabalho, alguma troca de olhar. Então houve alguns momentinhos específicos que a ideia surgiu, que a ideia passou ali de uma forma bem remota na cabeça tanto de um como do outro. Mas aqui me fala só da ideia passando pelos pensamentos, que não teve nada concreto, não teve nada de ação, né, no vamos ver. Porque o que que acontece? Principalmente do lado dele, né, a gente tem aqui o lado dele, fala muito sobre vamos com calma. O que está acontecendo aqui? Os personagens ou sou eu, né? Então tinha muito um sentimento de será que eu estou confundindo as coisas? Porque talvez eu esteja aqui muito envolvido no personagem, na história. Aqui fala muito do ambiente ter sido bom, assim, o ambiente de trabalho, as pessoas. Então tudo estava muito confortável, mas era tudo muito passageiro. Então, existem limites, né? Quando a gente vai aqui nas energias principais, a gente tem assim, opa, né? Vamos entender primeiro o que está acontecendo para organizar as ideias, né? Então, aqui tem, eu não sei muito bem para onde esses meus pensamentos estão me levando, né? Então, a gente tem 7 de copas e 2 de espadas, uma confusão ali entre realidade e ilusão, né? Justamente isso, o poder da mente, né? O que é real e o que não é real, até onde o que eu sinto ou até onde as minhas ideias estão me levando é uma coisa concreta ou uma coisa ali que eu estou imaginando, né? Então vamos desacelerando. Então aqui, quando a gente vem para a parte dos sentimentos da linha do coração, a gente já tem um 8 de espadas, né? Então são alguns bloqueios, são alguns limites que eu me imponho para entender realmente o cenário que está acontecendo, né? Então aqui vem muito uma ideia remota. Em algum momento houve uma troca de olhares, houve ali uma proximidade, o coração bateu um pouco mais rápido, mas ficou nisso. Do lado dela, a gente tem aqui uma sensação de que estou vivendo o momento. Esse momento é um momento importante para mim, é um momento que eu estou me sentindo muito bem realizada profissionalmente, né? A gente tem a Rainha de Ouros aqui, né? Então a gente tem um louco, a gente tem o Ás de paus, a Rainha de Ouros, então fala de um momento muito importante profissionalmente, um momento de realização, um momento que ela se permitiu muito dentro da profissão dela, né? Então foi um cenário que abriu muitas possibilidades para ela, né? O louco vem falar sobre isso, sobre essa espontaneidade. Aqui mostra que ela teve algum tipo de liberdade ali como atriz, né? Dentro desse projeto deles gravando, deles produzindo, então ela não foi uma atriz engessada, é como se ela tivesse uma liberdade de expressão, onde ela pudesse fazer algumas coisas ali dentro do trabalho dela, né? Então as pessoas meio que escutavam ela, então foi um momento onde ela conseguiu ver não ter tantos limites assim postos, então foi um momento ali que ela pôde se desenvolver
e se redescobrir profissionalmente. Então, do lado dela tinha muitas questões assim legais da profissão, né? Houve também um pouquinho de sentimento, talvez ela acabou percebendo alguma coisa vindo dele, mas ela também impôs alguns limites, né? A gente tem um set de espadas e um mundo falando bem assim, olha, cuidado para você não se auto-sabotar, né? Cuidado para você não ver coisas onde não existe, né? Seja um pouco mais esperta, seja um pouco mais perspicaz, não coloque a carroça na frente dos bois, né? Vai tudo com calma, vai tudo com cuidado, porque a Carta do Mundo vem falar de término, né? Então esse projeto tem tempo, esse projeto tem uma data prevista para terminar. E aí, quando termina, o que acontece? Então é muito bom ter uma clareza mental do que é personagem, do que é um clima amistoso, o que é um clima contagiante e o que é realmente algo que pode acontecer a mais, né? Só que para a gente saber o que é cada coisa, a gente precisa ir com calma e saber como cada pessoa se comporta em cada situação, né? Então aqui ela me mostra nessa mesa que ela é uma pessoa que observa muito. Ela é uma pessoa que está muito atenta a tudo e a todos, então aos olhares, aos sinais, aos comportamentos, né? Então ela é muito perspicaz. Ela sempre está ela é sempre muito esperta em tudo à volta dela. E isso acaba sendo uma vantagem para ela, né? Porque ela consegue acompanhar coisas que são muito sutis, né? Que as outras pessoas nem estão percebendo, mas ela já está ali muito tempo já entendendo tudo nas entrelinhas. Então aqui a Carta do Mundo vem falar bem assim, olha, tudo isso daqui tem um tempo para terminar, né? Se for alguma coisa realmente para acontecer, a gente vai entender quando esse tempo terminar. Alguma coisa ali vai dar para ser vista, né? Algum interesse a mais vai ser revelado. Então, aqui me mostra muito que ambos tiveram aí talvez uma troca de olhares, mas não tem nada me mostrando aqui que aconteceu algo, sabe? Que algo foi feito. Foi ali muito superficialmente, coisas que passaram na cabeça, coisas que foram percebidas ali sutilmente entre os dois. E só isso mesmo, tá? Aqui eu vejo mais ele impondo alguns limites, né? Para que ele entendesse se o que ele estava pensando ou sentindo, se era alguma coisa real mesmo ou se era só influência do personagem. Então ele se limitou muito em algumas coisas, justamente para não atropelar nada, não confundir nada. E aqui eu vejo que ela percebeu algumas coisas, né? Mas ela ficou quietinha na dela. Ela não fez nada, ela só observou, entendeu ali algumas coisas que estavam acontecendo e seguiu a vida e as oportunidades que o trabalho ia dando para ela, porque aqui me fala de muita oportunidade de trabalho, né? Apesar da mesa ser amorosa e a gente tá fazendo uma mesa que está vinculada com a profissão, então inevitavelmente algumas coisas do meio profissional, do meio de trabalho e carreira pode acabar vindo aparecer nessa mesa, numa mesa amorosa, porque uma coisa está ligada à outra. Então aqui me fala de muitas oportunidades de trabalho se abrindo para o lado dela, tá bom? Então é isso que eu vejo aqui. Eu espero muito que quem tenha me pedido, né, o grupinho que tenha me pedido, tenha gostado dessa leitura. Deixa aqui embaixo sugestões para outras leituras, porque eu estou sempre lendo, vendo as sugestões de vocês, interagindo, tanto aqui como lá no Instagram. Se você quer uma leitura para você, fã-clube ou terapia holística, aqui embaixo na descrição do vídeo tem link loja Tarot Reality. Clica lá, você vai ser direcionado para a minha página.
Lá tem todas as informações que você precisa, valor, como é entregue, o que eu faço, o que não faço. E qualquer dúvida, pode me chamar no direct do Instagram, porque sou eu que estou lá conversando e interagindo com vocês. Se você não é inscrito aqui no canal, poxa vida, já se inscreva, não esqueça de ativar o sininho, para que você sempre fique por dentro das minhas próximas postagens. Se não deu like, se não compartilhou, já dá like, já compartilha, porque isso me ajuda demais a crescer aqui no canal, a ter visibilidade, a outras pessoas descobrirem aqui o Tarot Reality, então isso me ajuda de montão. Eu vou ficando por aqui, pessoal, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!